Olha, todo mundo já sabe que o ex-presidente Lula tem sido alvo de perseguição, o chamado lawfare. Usa-se a justiça, usa-se todas as armas do poder judiciário para perseguir o ex-presidente Lula. Caso que levou à sua condenação sem provas. O ex-juiz Sérgio Moro chegou, inclusive, a decidir pela condenação do ex-presidente Lula por participação em coisas ilegais, como o caso Triplex de Guarujá, que não foi comprovado que ele é dono desse Triplex. Na verdade, a condenação do ex-presidente Lula foi uma coxa de retalhos, tendo o aval dos Estados Unidos. Tudo indica que sim, teve o aval dos Estados Unidos. E agora o ex-presidente Lula, nesta quarta-feira, ele teve uma vitória no Superior Tribunal de Justiça, por meio do seu advogado, alegando que precisa saber se de fato os Estados Unidos atuaram para a sua condenação junto com a Lava Jato. E é sobre isso que nós vamos falar, com essa notícia baseada aqui no 247, o jornal do 247. Lula tem vitória no STJ contra Moro e Bolsonaro e terá acesso a acordos da Lava Jato com os Estados Unidos. Decisão por 15-0 no STJ na manhã desta quarta-feira determina que o ministro da Justiça informe para a defesa de Lula se houve ou não a participação do órgão na cooperação entre a Lava Jato e autoridades dos Estados Unidos. A defesa do ex-presidente Lula teve uma importante vitória na manhã desta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Por 15-0, a Corte Especial do STJ determinou que o Ministério da Justiça informe para a defesa de Lula se houve ou não a participação do órgão na cooperação entre a Lava Jato e autoridades dos Estados Unidos, informa o jornalista Gabriel Mascarenhas, do Radar da Veja. A Corte Especial decidiu também que quem deve julgar o mandato de segurança de Lula contra a pasta é a primeira sessão e não a terceira, como queria o governo Bolsonaro. Diante do resultado do julgamento realizado hoje pela Corte Especial do STJ, o ministro da Justiça deve cumprir a liminar anteriormente concedida para informar se houve ou não a participação do Ministério da Justiça, o DRCI, nas cooperações entre a Lava Jato e autoridades norte-americanas como o DOJ, SEC e FBI, na forma prevista em lei, ou se essas cooperações foram realizadas fora dos canais oficiais de forma selvagem, como sempre suspeitamos no curso da defesa técnica do ex-presidente Lula, disse o advogado Cristiano Zanin após o resultado. O ex-presidente quer acesso aos pedidos de cooperação internacional formulados isolada ou reciprocamente entre as autoridades brasileiras e dos Estados Unidos, tendo por foco as ações penais da Lava Jato. Em agosto, o ministro Sérgio Cuquina, que é da primeira sessão, deu uma liminar favorável ao pedido dos advogados de Lula, determinando que o Ministério da Justiça esclarecesse se houve participação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional nos acordos entre a Lava Jato e os americanos. É isso aí, pessoal. Tudo indica que, de fato, houve a cooperação dos Estados Unidos nessa condenação do ex-presidente Lula. Na verdade, é quase certo essa participação aí, precisa apenas a oficialização. Agora, o que esperar do ministro da Justiça do governo Bolsonaro? Evidentemente, ele vai juntar alguns elementos para dizer que não há nada que comprove essa participação. Contudo, percebe-se que há vários elementos, na verdade, que comprovam a participação dos Estados Unidos junto com a Lava Jato, com o Sérgio Moro e com o Deltan Dallagnol para condenar o ex-presidente Lula. Na verdade, essa condenação foi uma verdadeira vergonha, uma demonstração clara de uma perseguição de uso de lawfare
Porque o principal objetivo era tirar o ex-presidente Lula das eleições de 2018, como de fato aconteceu. O ministro da Justiça, o Barroso, inclusive, foi um dos principais responsáveis para que garantisse que o ex-presidente Lula não tivesse participação nas eleições de 2018. E aí, com isso, tivemos a eleição do governo do presidente Bolsonaro. Se inscreva no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também o nosso blog, blogdoprofessornunes.com. Neste blog você vai encontrar notícias, análises de notícias, podcast, crônicas e muito mais. Até mais.